Seja bem-vindo ao canal A Luz da Bíblia. Meu nome é Jefferson Michel e hoje o tema proposto deste vídeo, como está expresso no thumbnail, falarei sobre o que é a verdade, segundo o que a Bíblia Sagrada nos revela. Pois bem, vamos iniciar lendo o Evangelho de João, capítulo 18, versículos 37 e 38. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Então Pilatos, apenas um homem, uma pessoa que se indagou sobre o que seja a verdade. Entre os milhares e milhões de pessoas, desde os tempos remotos, se fizeram essa pergunta. Se questionaram, e muitas outras se questionam, mas o que é verdade? Existe uma verdade soberana, uma verdade absoluta? Então, Pilatos, nessa ocasião, onde estava Jesus sendo julgado, antes de ter sido julgado por Pilatos e condenado a ser crucificado, Pilatos faz esse questionamento diante da afirmação de Jesus a respeito da verdade, do testemunho da verdade, a respeito do testemunho que ele veio dar da verdade, e se referindo a ela, todo aquele que é da verdade. Então, Pilatos se questiona. Até esse questionamento de Pilatos, que é a verdade, foi mais um questionamento para si mesmo, um questionamento interior. Como se diz, pensou alto. Quando Jesus fala de verdade, ele pensa alto e diz: que é a verdade? Eu não tinha o desejo real de saber, ou não se trata de uma pergunta direta para Jesus, como Pilatos querendo saber o que seja, esperando uma resposta de Jesus. Mas foi apenas uma conjectura interior, interna dele. Tanto é que depois ele se voltou para os judeus e disse que não achava crime algum em Jesus. Pois bem, Pilatos, então, dentre tantos, se questionou sobre o que seria a verdade. Vamos continuar aqui, então. Começando a responder esse questionamento. No Evangelho de João 17:17 está escrito: Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui Jesus está dizendo, se referindo à palavra de Deus Pai, no caso, dizendo que a palavra de Deus, então, é a verdade. E a Bíblia, como um todo, de Gênesis a Apocalipse, é considerada, então, pelos que creem, como sendo a verdade revelada de Deus à humanidade, ao homem. Então, todos os fatos, todas as histórias narradas, todas as profecias, então, as biografias que ali estão, se têm por verdade, por, então, ter sido inspirada pelo próprio Deus. E pela afirmação aqui do próprio Jesus dizendo que a palavra, em João, está escrito dizendo, então João escreve, que a palavra de Deus se constitui em verdade, é verdadeira. Em João 14:6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquela pergunta que Pilatos fez para si mesmo, digamos, que é a verdade, Jesus já havia respondido também
aos seus discípulos anteriormente, em 14:6, no Evangelho de João, dizendo que ele, eu sou a verdade. Então, Jesus, como Filho de Deus, também se coloca como sendo a verdade. Então, tudo que Jesus ensinou, ou fez, ou predisse, se constitui em verdade. Continuando no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 1 e 2, temos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Prosseguindo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui, esse verbo, então, se referindo ao próprio Jesus Cristo, que se encarnou em forma humana para cumprir a sua missão salvífica, em obediência ao Pai. Então, aqui temos um verbo, através do verbo, da palavra divina, pela qual tudo Deus criou. Então, Jesus, este verbo, esta palavra, se encarnou em um corpo humano, em humanidade, e habitou entre os homens, trazendo então, realizando a sua missão de salvação. Então aqui nós temos, nesses versículos, em relação a Jesus, quando diz que é a verdade, e ele sendo o verbo divino que encarnou, temos aqui a própria encarnação da verdade, numa pessoa, em Jesus Cristo. Então, aqui o questionamento do que seria a verdade, deveríamos fazer, então, essa pergunta, no caso, quem é a verdade? Uma vez que a verdade aqui se mostra, então, encarnada numa pessoa, que seria Jesus Cristo. Verdade absoluta e imutável. Aqui um aspecto dessa verdade, como sendo a palavra de Deus e o próprio Jesus Cristo, o Verbo, a palavra encarnada. Em Êxodo 3:14 está escrito: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então aqui, Deus se conceituando como sendo, Deus é o que é, e não pode deixar de ser, digamos, a sua essência, o que ele de fato é. Deus é o que é. E vamos continuar aqui para ver a questão da verdade absoluta e imutável. Em Tiago 1,17 está escrito: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, o eu sou o que sou, Deus sendo Ele, e não havendo mudança na sua essência, Ele é imutável. E, por conseguinte, a verdade dele é divina, a verdade de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, são verdade, imutável, que não pode ser mudada ou alterada por qualquer homem. Então a verdade se torna absoluta porque Deus é absoluto. O que é verdade, assim como o que Deus é e não pode ser, não pode mudar, sofrer alteração. Em Números 23:19, continuando, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então aqui, mais demonstrando ou reforçando esse caráter divino da sua imutabilidade, que
ele sendo o que é, sendo a verdade absoluta, ele não pode mentir, né? Proferir nada contrário a si mesmo, a sua própria natureza. Então, dando o caráter é a questão da verdade ser absoluta e imutável. Já falando em verdade, em contrapondo aqui a questão da mentira, né? Já que lemos aqui sobre a questão da mentira, que Deus não pode, né, mentir, porque não é homem falível e capaz de enganar, de mentir, enfim. Em João 8,44 está escrito: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Do mesmo modo aqui que Deus encarna a verdade, é a verdade em essência, imutável e absoluta, né? O diabo, né, a questão encarna a questão da mentira, do engano e da ilusão. Então, só esse parênteses, a questão da mentira, né, contrapondo-se à verdade. Se existe uma verdade absoluta, também existe mentira, engano e ilusão, contrapondo-se à verdade. Do mesmo modo que a luz se contrapõe às trevas, né? O dia à noite. Vamos ver aqui um aspecto da verdade, da palavra de Deus e do próprio Jesus Cristo em relação à soberania da verdade. Em 2 Coríntios 13:8 está escrito: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então aqui, além da verdade ser soberana, ou aliás, imutável, absoluta, ela também é soberana, porque nada se pode fazer contra ela que venha a corrompê-la, que venha a mudá-la, né? Fazer alguma coisa que a verdade deixe de ser verdade. Ainda que homens a corrompam, a manipulem, ou por uma questão de má interpretação ou entendimento, ou intencionalmente, né, para fins, digamos, escusos ou maldosos, o fato dele corromper a verdade, isso na realidade não altera a verdade. A verdade não vai deixar de ser verdade. Porque, como nós vimos, né, ela é imutável e também a questão da soberana, né, porque faz parte da essência do próprio Deus, de Jesus Cristo. Então, a verdade é soberana. E quando aqui um tópico, digamos, que hoje em dia, e sempre houve, mas cada época assim há uma maior, né, ênfase em determinados aspectos. Na nossa época, nos tempos atuais, a questão do problema do relativismo. O que seria, né, essa questão? O relativismo, digamos, abrangeria principalmente os aspectos do que seja certo e errado, do que seja bem ou mal, né, do que seja verdade ou mentira, engano e ilusão. E aqui é uma advertência. Então, hoje em dia, como eu vinha dizendo, como se tem a verdade como um relativismo, que a verdade seja relativa e não absoluta, imutável, como nós vimos ali em relação às palavras, os versículos lidos, onde cada um tem a sua verdade sobre qualquer assunto, de qualquer natureza, ou qualquer tema, ou em relação a comportamentos, né? Então, onde cada um forma a sua verdade,
embora até um possa ter uma verdade, outro outra, e inclusive serem verdades contraditórias. É isso que o relativismo muitas vezes produz, né? Verdades contraditórias, pelo fato de cada um achar que tem a sua própria. Só que, como nós vimos, né, a verdade é uma só, é absoluta, é soberana e imutável. Ela não pode ser duas coisas e ainda mais contraditórias. Então, hoje em dia está muito em voga, né, a questão de cada um tem a sua verdade. Mas, onde há antagonismo, alguma coisa tá mal. Né? Não pode ser a mesma coisa. Se são contraditórias. Ou um está com a razão, com a verdade, e o outro não. Ou ambos estão, de repente, nas suas verdades, contrários à verdade da palavra de Deus, à verdade, digamos, de Jesus Cristo, que é soberano, né? Está acima das interpretações, né, do que seja certo, errado, verdade ou mentira, bem ou mal, segundo a lógica, segundo a filosofia, segundo os conceitos meramente humanos. E aqui temos uma advertência na questão do relativismo. Já encerrando este vídeo, que está escrito em Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então aqui está uma advertência contra o relativismo em relação ao que seja verdadeiro ou não. E esse ai aqui, né, o significado dele é muito importante, que traz consigo a questão do juízo, né, do julgamento sobre aqueles, enfim, que relativizam estes aspectos, a questão da verdade, do bem, né, do certo, da justiça, do correto. Então aqui chegamos ao fim, né, desse vídeo, em relação, né, respondendo ao questionamento do que seja verdade, segundo o que a própria palavra diz, que a palavra de Deus, inspirada e revelada ao homem, é a verdade. E sendo Jesus o verbo, esta palavra encarnada, ele próprio se constitui na verdade. Tudo o que ele fez, tudo o que ele ensinou, a sua vida é verdade, é verdadeira. E assim, então, seus seguidores, né, devem procurar primar por tudo que seja certo, bem e verdadeiro, né? Na questão do seu modo de pensar, de falar e também, e principalmente, né, de agir de acordo com a verdade que crê, como sendo Jesus Cristo, a palavra de Deus, e a palavra de Deus revelada à humanidade. Então, agradeço por ter permanecido até o final do vídeo. Na descrição tem alguns outros links de outros vídeos que eu gravei. Inclusive um deles é a questão da imutabilidade, né, do ser e estar. A relação desses verbos aí. Quando é que algo ou uma pessoa é ou está? Na questão, como foi dita ali, na questão de Deus ser imutável. Eu sou, né? Então, tem um vídeo específico sobre essa relação do ser e estar na descrição. Obrigado mais uma vez e até um próximo vídeo, querendo Deus.